Ora viva, boa tarde, seja bem-vindo à primeira edição do Debate Internacional para o ano 2023. Sim, estamos de volta para lhe trazer aquilo que acontece fora de portas e que acaba afetando a minha e a tua vida. E hoje não é diferente e este ano vamos certamente continuar na mesma senda e buscar melhorar e trazer assuntos mais relevantes que de certeza serão do seu e nosso interesse. E desde já começo saudando os meus colegas de painel. Matebulani, boa tarde, como está? Boa tarde, Jackson, boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores e desejar uma boa audição, um bom acompanhamento do nosso debate. Aí, funguramaço, já. Já tinha saudades de ver isso. Passo a saudação também para o Alves Molungo, como está, meu caro? Eu estou ótimo, boa tarde Jackson, boa tarde Matebulani, boa tarde para quem nos acompanha a partir de casa. Bom ano para todos nós, que este ano nos traga muita prosperidade. Muito bem, que assim seja não só para nós, mas também para quem nos acompanha de casa. Estendem-se as saudações, que tenhamos todos um bom ano. Bom, vamos dar arranque ao nosso programa e olhando para este compromisso, esta união que vai se formando entre a NATO e a União Europeia. Tivemos nesta semana, exatamente na terça-feira, as duas organizações unidas para apoiar a Ucrânia. Esse é o discurso comum que a NATO e também a União Europeia foi-nos trazendo esta semana. De recordar que já havia um interesse antigo das duas organizações em unirem-se e parece que o apoio à Ucrânia surge como uma narrativa perfeita para que juntem-se um bocadinho mais os discursos para, certamente, fazer aquilo que são as suas vontades primárias. Bom, eu vou começar exatamente com você, Alves. Que análise faz desta união, desse discurso comum em apoiar a Ucrânia, que é-nos trazido pela NATO e também pela União Europeia? Bem, é importante, no meio disto tudo, recordar que há um acordo entre a própria NATO e a União Europeia. Como bem sabemos, há Estados a nível da própria União Europeia que são membros da NATO. Mas alguns Estados que são membros da União Europeia não fazem parte da NATO. Então, celebrou-se um organização. Um dos pontos trata-se de uma questão de ameaças híbridas. Então, a Rússia, praticamente, ela foi vista desde o princípio como uma ameaça direta à própria União Europeia e à própria NATO, se não nos esquecermos da razão pela qual foi esta NATO. Então, essa Rússia sempre foi olhada como uma ameaça direta por parte da NATO e a União Europeia também é sempre a Rússia como uma ameaça híbrida. Então, neste contexto, essas duas organizações, elas unem-se, estão cada vez mais unidas em prol da causa da Ucrânia. A ideia que deve-se perceber aqui a pano de fundo é exatamente a ideia de que não interessa muito a eles, se calhar, uma vitória da Ucrânia ou um sucesso nos campos de batalha. O que interessa à União Europeia é exatamente o desgaste da Rússia no campo de batalha, é fazer uma demonstração a nível do sistema internacional de que a Rússia, que todos os Estados aclamavam devido ao processo histórico todo, se pegarmos as guerras de libertação a nível da África, a Rússia sempre esteve por detrás e muitos Estados alcançaram a independência graças à Rússia. Então, tão ovacionada a Rússia não é tão forte assim. Então, essas organizações vão se unindo, mas a partir do equipamento que esses Estados enviam para a própria Ucrânia, percebe-se que a ideia não é fazer com que o conflito tenha um término de curto prazo, mas sim desgastar a Rússia no campo de batalha, porque é um armamento que eles estão a descartar como Estados, não pretendem usá-lo caso também participem de uma guerra futura. Muito bem. Da mesma senda eu vou atacar, atacar não é a palavra certa, vou olhar para Stoltenberg, que apareceu esta semana numa conferência de imprensa conjunta com a Ursula von der Leyen, a dizer que sim, tem que se apoiar mais à Ucrânia, tem que juntar mais força para ajudar, e a Ursula também no seu discurso disse que tem que se dar mais material, ou seja, mais material militar à Ucrânia para poder ajudar. Matebulani, eu lhe entrego esta batata deste jeito. Esses dois dirigentes, um em nome da NATO e o outro em nome da União Europeia, com discursos semelhantes e, mais uma vez, de forma mais convicta, aparece aqui a senhora Ursula von der Leyen, que até ano passado dizia que não queria nada da Rússia.
e hoje aparece aqui a dizer que, olha, temos que bombardear esta Rússia dando a Ucrânia o que precisa. Bom, é assim, obrigado pelo ataque, Jackson, porque na minha ótica e de acordo com aquilo que a história tem mostrado, é que na verdade a União Europeia foi criada, quer dizer, entre aspas, pela NATO. Quer dizer, a União Europeia é o bloco, é a ala política da NATO. Porque a NATO não podia intervir, quer dizer, ela como organização militar tem restrições em termos de intromissão em assuntos de outros países, em questões políticas. Sim. Portanto, a União Europeia apareceu como um braço político da NATO. E por força da ampliação da União Europeia, e como disse o Alves, que apareceram outros países que não são membros da NATO e que fazem parte da União Europeia, portanto, já há uma questão há um pequeno desfazamento na concertação de ideias entre os dois blocos. Está havendo necessidade de se ter em mesa este acordo, mas de um modo geral, falar de NATO é o mesmo que falar da União Europeia, na verdade, quer dizer, porque as últimas décadas, desde a criação da União Europeia, foi sempre assim, tudo o que disse a NATO refletiu-se na União Europeia e vice-versa. E se formos a ver, e desde que isto começou, o próprio Borrell, né, o Joseph Borrell, que é o diplomata da União Europeia principal, não faz mais nada senão... Aliás, ele já se parece até, se confunde com o ministro da Defesa da União Europeia, porque ele de diplomacia não está a trazer nada e sempre disse que aquela guerra devia ser vencida no campo de batalha. Portanto, a Rússia devia perder no campo de batalha. Mas também, como disse o Alves, como na realidade, não há equipamento bélico suficiente que possa mudar o rumo das coisas naquela guerra. Portanto, o que está em causa é uma questão de teste, por um lado. Por outro lado, como sempre tenho dito, quer dizer, o prazer que o Ocidente tem em dizimar, em matar quer dizer, o povo eslavo, porque neste caso, aquilo que se tem dito, quer dizer, a NATO vai lutar com a Rússia até o último ucraniano, está a acontecer. Portanto, se quisessem virar realmente a guerra, mudar o estado de coisas, teriam enviado outra quantidade e outro tipo de armamentos. Mas isso não acontece e não vai acontecer, segundo se nota. É mesmo para desgastar. E agora, só que neste momento, pegando a deixa do Alves, quando se espera que se desgaste a Rússia, ao mesmo tempo está-se a criar um efeito contrário, que é enrobustecer essa mesma Rússia, porque a Rússia está agora a verificar os seus pontos fracos em termos daquilo que é, né, que é a sua organização militar. Há reformas agora na linha de comando do exército russo. Portanto, neste momento estão a dar mais, como disse, a possibilidade da Rússia perceber como é que funciona o armamento ocidental. E ainda mais para fechar agora as coisas, é que de facto há uma prova de que dificilmente, ou quase que impossível, que a Rússia perca neste conflito, porque a quantidade e a diversidade de armamento que é enviado à Ucrânia é tal que, em termos de eficácia, é impossível ter mais de 7 ou 15 tipos de armamentos que precisam de serviços, de reparações diferentes. Quer dizer, qualquer exército nessa situação não tem um futuro. Portanto, a Ucrânia está a receber armamento de vários países e cada armamento tem as suas características. E sabemos que um exército coeso não funciona assim. Tem que ter tem que ter o equipamento unificado. Tá? Sim. Yeah. E estamos a ter um armamento defeituoso também, porque boa parte dele não era síntese, é velho. Como disse o Alves, de facto, eles estão a fazer a reciclagem do seu armamento. É por isso que neste momento quem está a ganhar até hoje são os americanos, porque todos os países que entregam o seu armamento à Ucrânia praticamente prevêem a compra desse armamento dos americanos. Portanto, o que está a acontecer é exatamente isso. Quer dizer, vão entregando aquilo que é material obsoleto e vão depois comprar aos americanos. E diga-se passagem que a própria Rússia também está a fazer isso, só que a Rússia, quem produz armas na Rússia é o Estado russo. Portanto, a Rússia também tem material obsoleto, armamento obsoleto, que está a aplicar, está a usar na Ucrânia, mas para poder depois fazer com que, quer dizer, neste momento está a incrementar aquilo que é a sua produção bélica.
Muito bem. Sim, Alves, por favor. Sim, só para acrescentar naquilo que o Matimilano esteve aqui a dizer, há um apelo por parte da Polónia e da França para que a Alemanha entregue o seu melhor tanque ao exército ucraniano. Este apelo é mais ou menos para fazer um estudo de avaliação do tanque no terreno. Sim. Porque os tanques, eles fazem parte da soberania do Estado. Então, a tecnologia que é aplicada lá, ela, em algum momento, pode ser estudada e ela pode servir de construção de novos armamentos ou de munições perfurantes para este tanque. Então, há aqui uma ideia também da própria França e da própria Polónia em tentar descobrir o que é que o outro tem no seu arsenal a partir desta Ucrânia. A Ucrânia, o Zelensky, nos seus discursos, ele aparenta ser um rei ou a rainha no tabuleiro de xadrez, mas ele não percebe que não passa de um peão, porque por detrás dele está o bispo, está o cavalo, está a rainha, está o rei. Esses sim é que estão a comandar o jogo e no tempo certo estão à espera de dar um checkmate à própria Rússia. Então ele vai servindo de peão e são esses estados como a França, como a Polónia que têm esse grande interesse neste conflito. Bom, então estamos a ver um peão sortudo. Mas há um pormenor aqui que hoje até porque os jornais alemães apareceram com a questão de que o Olaf Scholz está numa armadilha. Porque a Polónia abertamente ofereceu os 10 tanques a Leopard à Ucrânia, mas a Polónia... Bom, desculpa, estou a ter indicação aqui que temos de fazer um pequeno intervalo. Estamos a verificar um pequeno constrangimento aqui, mas dentro de instantes voltamos para continuar. Não sei daí. Olá, eu sou Valindos Zefanias, essa é a FTV, o seu canal de eleição. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes... Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpe, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansado, vai deixar da gente as nossas não tem onde dormir, não tem nada.
paga aqui nesse bairro, não existe. Não existe que pague nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Muito bem, estamos de volta para dar continuidade a esta primeira edição do ano do programa Debate Internacional e ainda estamos a degustar ou a perceber ainda as histórias que foram narradas esta semana pela União Europeia e também pela NATO no que diz respeito à guerra na Ucrânia. Bom, vamos continuar. Alves, volto a tirar esta batata, eu já tinha tirado antes, o Matemilano, mas tiro para você novamente. O que é que nós podemos esperar, mais uma vez, destes discursos repetitivos que já ouvíamos ano passado por parte da União Europeia e também da NATO? Bem, esses discursos, na verdade, eles devem continuar. São uma forma modesta que eles têm de moralizar o próprio Zelensky e os seus militares, mas também é uma forma de apaziguar o mundo todo com essas informações de que nós estamos de olho, estamos no campo, estamos no ativo e que o conflito vai avançando conforme a nossa banda quer. Então, esses discursos, em algum momento, devem ser alinhados porque, como havia dito aqui o meu colega Matemilano, a União Europeia, em algum momento, se confunde com a NATO e a NATO, em algum momento, se confunde com a União Europeia. Até porque, como se percebe, o discurso é o mesmo. Exatamente. Então, os discursos devem ser alinhados, tanto que os Estados Unidos também não fogem muito destes discursos. Eles alinham-se da mesma forma, mas às vezes há uma contradição, porque a figura do Zelensky tem, em algum momento, uns discursos que às vezes demonstra estar sozinho no campo de batalha, mas às vezes assume que há um grupo por detrás dele. Quando um chefe de Estado que está em plena guerra aberta aparece a dizer que, olha, eu só não ganho este conflito porque não estão a oferecer-me o melhor que existe. Sim. Então, isso demonstra, de alguma forma, que ele sente, em algum momento, que há um abandono ali. Então, para não existir esse tipo de discursos por parte de quem recebe apoio e por parte de quem apoia, deve haver aqui uma combinação até em termos de discurso. A guerra de informação, ela é bem alinhada quando os discursos também estão alinhados, mas a partir do momento em que os discursos sofrem uma dissonância, então aí começamos a perceber o alinhamento desses discursos de forma negativa. Muito bem. Bom, vamos continuar ainda interligados, mas olhando agora para o nosso segundo tema. A Kremlin diz que o armamento que tem se enviado, que o Ocidente tem mandado para a Ucrânia, tem mais prejudicado, tem causado mais sofrimento aos ucranianos. Eu vou usar esta expressão. O chefe de Estado ucraniano tem sido um peão sortudo, mas que não desperta para a própria realidade. Sim, é verdade. O Kremlin não está muito errado quando diz que esse envio de armamento por parte dos norte-americanos tem causado mais sofrimento ao povo. É que, do seu ponto de vista estratégico, não é possível que no campo de batalha você consiga ter sucesso com armamento estratégico diferenciado. Por quê? Aquilo é ensaiado e no ensaio as armas têm que ter a mesma capacidade e a mesma potência. A partir do momento que nós temos armamento com características diferentes, então aí já estamos a dar um passo largo em sucesso no campo de batalha. Então é exatamente por aí
que o discurso de Kremlin vai tendo uma parte certa. Mas o povo ucraniano, por sua vez, a partir do momento que recebe este armamento, a forma de sancionar que o Kremlin tem é destruir as instituições de caráter econômico, aquelas que fornecem, que garantem o funcionamento social e econômico na Ucrânia. Então, esse discurso, em algum momento, é um alerta, mas numa outra forma é uma demonstração de fracasso por parte do Ocidente, que tem engendrado quase toda a está constantemente a gastar. Os Exato. Estados Unidos esta semana falaram mais ou menos de envio de mais de 3 mil bilhões de dólares para apoiar 50 blindados, dezenas de carros blindados para ajudar, mas todos esses não estamos a falar de viaturas atualizadas. Exato. Eles vão investindo mais. Os Estados Unidos da América, na verdade, vai se endividando mais. O que vai acontecer na história é que teremos um Biden no fim do mandato como sendo o presidente que mais colocou os Estados Unidos numa fase econômica, financeira bastante estável. Muito bem, Matamilana, eu vou ler o que disse aqui Dmitry Peskov já na última segunda-feira. Os Estados Unidos, NATO e a União Europeia estão a dar armamento, o armamento que finalmente que não vai mudar nada e não vai ajudar em nada. Este foi o discurso do representante russo. Como é que avalia isto? Está alinhado a este pensamento? Está alinhado ao pensamento de Alves também, que já vinha na mesma senda, que vamos ter praticamente dinheiro investido, mas no fim do dia não acontece nada. Recordar que já próximo mês completamos um ano deste conflito. De facto, a história não muda. Quer dizer, o que está em causa na Ucrânia é uma grande lavagem de dinheiro, é a grande faturação do complexo militar bélico, né? Quer dizer, norte-americano, e como bônus, praticamente, quer dizer, a tentativa de desgaste da Rússia e a morte de ucranianos, de russos, neste caso, como tal, de eslavos, não é? Que sempre foi um dos pontos da agenda do Ocidente. Mas, mais uma vez, para aqueles que até hoje têm dito que a Rússia não tem o poder militar que demonstrou no mundo inteiro ao longo dos tempos, esta afirmação de Zelensky de que ele não pode vencer a guerra, não vence a guerra porque já não tem armamento, porque não lhe dá armamento suficiente, é uma prova disso, que a Rússia, com os meios que tinha, quer dizer, em muito menos de 20%, arrebentou, aniquilou o sistema, quer dizer, militar ucraniano, praticamente. Quer dizer, um dos objetivos, que é a desmilitarização da Ucrânia, foi alcançado com estes bombardeamentos. Portanto, a Ucrânia já não está a lutar com o seu armamento só, desde maio, praticamente. Portanto, continua, aqui está, esta é uma prova, quer dizer, clara de que a Rússia, com a operação especial militar, estava em condições de lidar com a Ucrânia. E de lá até aqui o que está a acontecer é exatamente isso. É a guerra, é a luta da Rússia com o Ocidente, com a NATO, no território ucraniano. E o Ocidente, os americanos não escondem isso. Tanto mais que é uma coisa de mais ou menos um mês, a Hillary Clinton teria dito abertamente que a Ucrânia era o maior investimento, o Zelensky era o maior investimento que os americanos tinham feito. Ok? Quer dizer, que não se percebe, não entra na cabeça de quem quer que seja hoje um país, um líder que está disposto a entregar até o último cidadão seu, não é? Para defender os interesses do Ocidente, da NATO. Quer dizer, Zelensky diz abertamente, quer dizer, que está aí a lutar pelos direitos, pelos interesses, pelos valores do Ocidente, que não tem nada a ver com está a lutar por um grupo a que não pertence. Quer dizer, com os seus homens. Quer dizer, nunca mais acontecerá na história, penso eu, quer dizer, é coisa inédita. Isso aconteceu na história, assim, quando haviam países que pegavam o seu exército, colocavam à disposição, quer dizer, arrendavam os países para guerras e ganhavam com isso divisas para poder manter a coisa. Agora, a Ucrânia está a fazer isso, quer dizer, a custo zero praticamente, não é? Quer dizer, os interesses da Ucrânia não passam, nem tão pouco, nunca passaram, pela defesa dos interesses da NATO. Agora, o inverso pode-se dizer, quer dizer, os interesses da NATO passam pela destruição da Ucrânia, que ao mesmo tempo leva, segundo a sua ótica, leva à destruição da Rússia. Mas
pelo que vemos, isso não irá acontecer. Sim, Por favor. Só para acrescentar, dizer que está bastante visível no campo de operações que o maior objetivo norte-americano não é levar o Zelensky à vitória, é sim desgastar o exército russo, fazer com que a Rússia seja supostamente humilhada no campo de operações. É uma forma de remover a grandeza russa, o orgulho russo. Essa é a pretensão maior. Mas o Zelensky, ele vai achando em algum momento que, se calhar, o envio de armamento, quando ele recebe o armamento, é para a sua defesa, é para a defesa da soberania ucraniana. Mas, na verdade, o interesse norte-americano é outro. Porque quando nós enviamos um tipo de armamento, enviamos equipamento militar, a esperança é trazer a paz. Mas parece que não interessa muito na Ucrânia trazer essa paz, mas sim desgastar o exército russo. Bom, gostava de apresentar o discurso apresentado por Zelensky esta semana. Houve a premiação do Globo de Ouro, ele apareceu trazendo exemplos da Segunda Guerra Mundial e premiações, e disse que, olha, fez os prémios sabendo quem ia vencer e que já se sabe também que deste conflito quem irá vencer, colocando mais uma vez a fasquia da Ucrânia em alta, como se estivesse a triunfar. Surge-me aqui esta pergunta: será que o presidente ucraniano não tem noção do que estaria a acontecer no seu próprio país? Matheus Melania. Claro que ele tem noção. O Zelensky é um mercenário neste momento, é um presidente mercenário. Eu repito, porque qualquer um que tenha, um presidente que tenha, quer dizer, a cabeça no pescoço, não é? É capaz de fazer as contas e perceber que não tem futuro nenhum isto. Quer dizer, no final do dia tenho a impressão de que o Ocidente até espera que a Ucrânia toda caia, né? Porque assim que isto termina, se a Rússia, por exemplo, se porventura a Rússia para naquilo que são aquelas 4 regiões libertadas, penso que depois ficarão sem saber o que fazer com a Ucrânia, eles mesmos. Porque hoje dizem abertamente que estão dispostos a ajudar a reconstruir a Ucrânia, mas a pergunta que eu coloco é o que conseguiram fazer isso no Afeganistão, que estiveram lá 20 anos, não é? No Iraque, não é? A Jugoslávia, quem quer reconstruir a Jugoslávia? Portanto, o Ocidente nunca reconstruiu qualquer que fosse país onde eles estivessem destruídos. Portanto, tenho receio de que isto não possa acontecer na Ucrânia, porque é por isso que vão usando ainda mais, quer dizer, a ideia é procurar provocar ainda mais a Rússia até as últimas consequências. E dizer mais, quer dizer, esta ilusão de que se está a desgastar o exército russo, que se não passa mesmo de uma ilusão, porque é só até agora, até a data, ainda a Rússia nem sequer 20% do seu exército usou. Para a prova que eles querem da Rússia, de que a Rússia é uma potência, a Rússia tem que dizimar, tem que arrasar a Ucrânia. Então as pessoas, quer dizer, o Ocidente, olhar lá para isso, as pessoas que esperam dessa prova de vida da Rússia, estarão sossegadas, mas isso significaria para a Rússia uma tragédia total. Porque a Rússia não está, nunca esteve entre os planos, quer dizer, destruir a Ucrânia, porque para a Rússia aquilo é uma guerra civil. Sim. É uma guerra civil. Tanto, ainda hoje, o caráter das ações russas, bombardamentos russos no território ucraniano, se forem ver, estão-se a bombardear estações de energia elétrica, não é? Mas não estão a bombardear nem sequer linhas férreas. Linhas férreas estão intactas. Sim. Portanto, mas qualquer um que conheça aquilo que é quer dizer, arte de guerra, não é? Quer dizer, as linhas de comunicação são bombardeadas. Quer dizer, sim, bombardeiam-se as comunicações, quer dizer, ou melhor, as linhas de energia, para que não alimentem os comboios que usam as linhas férreas. Mas as linhas podem ser reparadas e colocar os comboios. Tanto de uma forma direta e imediata, quer dizer, o que garante mais coisas é destruir as linhas férreas, as estradas e pontes. Tanto as estradas e pontes, linhas férreas na Ucrânia, no território ucraniano, ainda não estão a ser tocadas pela Rússia, para dizer que a Rússia está a usar, quer dizer, um tipo de guerra que o mundo ocidental não conhece.
É por isso que a narrativa de que a Rússia é fraca e não está a conseguir alcançar os seus intentos, ela acaba colando porque, de facto, a Ucrânia tem meios de mobilização, a sua economia ainda vai andando. Quer dizer, vamos lá, os líderes ocidentais vêm de comboio a Kiev e a Kharkiv. Portanto, há esta movimentação toda, mas em condições normais, se a Rússia não tivesse compaixão nenhuma em relação àquele território, em relação àquela gente, quer dizer, as vias de comunicação todas estariam hoje destruídas. Certo. Bom, eu quero que a gente olhe para o terceiro tema e vamos olhar mesmo para a Soledad. A Ucrânia afirma que as tropas continuam a resistir naquele ponto da Ucrânia, no leste da Ucrânia, assim que se diz, onde tem lá os mercenários Wagner, estes que reivindicam estar a ganhar espaço, estar a controlar aquela zona. Bom, surge mais uma vez uma narrativa em que a Ucrânia e o Ocidente alega estar por cima, mas na prática não sei se é assim como se ilustra o cenário. Então, que podemos analisar ou pensar acerca do que está acontecendo neste ponto? Vou contigo, Alves. Sim, é interessante que o Zelensky apareceu a dizer que os ucranianos continuavam a resistir naquela zona e que o exército Wagner, que é supostamente mercenário, estaria enganado sobre essa ocupação e domínio da zona de Soledad. Mas, a partir do momento em que nós recebemos imagens do exército dos Wagner nos túneis daquela zona, nas minas de sal e naquela zona onde fabricavam vinho, aí percebemos que aquela zona foi tomada. Porque não temos lá imagens de exército ucraniano, tanto que tivemos imagens de exército ucraniano a render-se naquela zona. Então, isso demonstra claramente que há muito jogo de informação por parte da própria Ucrânia, por parte do próprio Ocidente. Esse jogo de informação, ele emana exatamente numa questão de aceitação, porque para eles falta a questão de aceitar essas frentes todas que vão perdendo para o exército da Rússia. E como sendo este o grupo dos Wagner, que é visto como um grupo mercenário, para eles assumir isso seria uma forma de dizer, olha, um Estado perdeu para um grupo de mercenários e de Estado para Estado, se calhar, em um confronto aberto, não teríamos capacidade. Então, a questão da narrativa de auto-vangloriação que é trazida pelo próprio Zelensky é mais ou menos para entregar ao mundo todo uma informação de grandeza no próprio terreno. Mas as imagens ilustraram por si só, porque aquela é uma zona bastante estratégica do ponto de vista do próprio avanço no terreno para a Rússia e para a própria Ucrânia, porque a Ucrânia tinha ali uma espécie de paredão onde eles usavam para a defesa, para a evolução do conflito. Mas, tendo eles sido retirados daquela zona, há uma facilidade para a evolução da guerra mais para o oeste, porque aquela zona fica no meio de um troço que vai até Bakhmut e Kharkiv. Então, essa zona, sendo ela tomada, dificulta uma questão operativa, porque em termos de capital militar e em termos também da logística, vai se desgastar a própria Ucrânia, porque terá que criar métodos para criar batalhas para várias frentes, enquanto ela tinha calculado para uma única zona. Então, com esta ocupação, ela se vê num problema, e tanto que, a partir deste momento, eles têm que criar uma forma de criar várias frentes de conflito. E isso é desgastante para qualquer exército a nível mundial. Muito bem. Estes militares assumem já ter controlado esta zona. Estava aqui a ver uma outra nota, dá-se conta que sim, os mercenários Wagner já tomaram Soledad, mesmo ainda havendo conflitos intensos naquele ponto. E o que sugere também, ou a narrativa ocidental, é que isto é uma tentativa da Rússia dar um bocadinho de fôlego, porque se alega que a Rússia está fragilizada neste momento, e porque já faz um tempo, ou provavelmente 1 ou 2 semanas, que não se faz o anúncio de mais uma cidade tomada pela Rússia. Matemolana.
Bom, não, na verdade a Rússia desde setembro que não tinha incursões assim muito, digamos, positivas, digamos, de grande vulto como esta. Mas percebe-se porquê? Porque estava a reagrupar-se, quer dizer, tirou eleições dos erros cometidos ao longo da campanha, desde fevereiro, e agora não passou já para a ofensiva, tomou a iniciativa. A Rússia tinha perdido a iniciativa durante muito tempo, e na guerra, quando não se tem iniciativa, a probabilidade de perder é maior. Não é? Portanto, a Rússia neste momento já há algum tempo tomou a iniciativa e está a fazer frente primeiro na defensiva, uma iniciativa defensiva, depois já no ataque. Agora, dizer que em relação ao Grupo Wagner temos que perceber que, quer dizer, ele não está lá por si só, ele está integrado naquilo que é o exército russo. Portanto, há um comando, que é o do Ministério da Defesa russo, o exército russo no total, no cômputo, e o Grupo Wagner presta os seus serviços, não é? Dentro dessas coisas. Portanto, a vitória do grupo Wagner não é simplesmente do Grupo Wagner como tal, é do exército russo. Sim. Isso não se esconda. E para dizer também, porque dá-se muita ênfase do facto da Rússia estar a usar um grupo paramilitar para essas ações, mas a Ucrânia está a usar tantos outros grupos paramilitares ocidentais, e até chegou-se a criar apareceu um grupo, é o grupo Mozart, não é? Norte-americano, de veteranos norte-americanos, que acabou desistindo da Ucrânia porque não aguentava com a ofensiva dos Wagner. Enfim, neste momento, de facto, Soledar foi tomado e há uma tendência clara do Ocidente, do Zelensky e os americanos, em diminuir a importância estratégica desta região. É algo que tem vindo a acontecer ao longo desta guerra. Por exemplo, quando Mariupol também, quando estavam lá em força, disse que aquilo era invencível e que era importante para a defesa da Ucrânia, mas depois de se perder, dizia-se que já não era tão importante como parecia. E agora, Bakhmut, ou melhor, Soledar. Soledar é importante porque, e como se forem ver pela cronologia, cai Soledar e hoje praticamente Bakhmut, que é Artyomovsk para os russos, quer dizer, já está completamente cercado. Tanto porque de Soledar tem-se uma abertura, quer dizer, como se diz, tiro de canhão, são uns 30 km para Bakhmut, e o equipamento reativo russo é capaz de assegurar, fazer um tampão, né, na zona correspondente. Portanto, Bakhmut cai, e se cai Bakhmut, praticamente a Ucrânia perde toda a possibilidade de logística na região sul, né, ou no sudeste, porque aquele território, quer dizer, só para perceberem a importância daquele território, eu já teria dito o líder dos Wagner, que teria dito que ao longo dos 8 anos a Ucrânia criou fortificações ali que iam de 500 a 500 metros. A cada 500 metros tinham fortificações. Portanto, a esperar-se uma guerra avassaladora, assim, não é possível. E, aliás, o facto, mesmo na tomada de Soledar, a guerra, quer dizer, as batalhas foram acontecendo já há muito tempo, umas 2, 3 semanas, que parecia ia a metro aquilo. Então dava-se esta demora como uma fraqueza russa, mas não, é que eles tinham montado um sistema de fortificações de defesa muito eficaz. Portanto, o mesmo estará a acontecer em relação ao Bakhmut, mas, como vemos agora, está cercado, só o resto agora não é pouco. Portanto, é Bakhmut, Artyomovsk, que é Bakhmut. Aliás, tem mais uma região muito importante por isso. São 3 regiões, na verdade, 3 cidades mais importantes naquela zona. E depois disso, tanto poderemos ver a libertação de Donbass, de Donetsk como um todo. E o resto já, quer dizer, uma vez alcançado este objetivo, eu penso que já a Rússia terá mais meios para lançar para Zaporozhye, por exemplo, não é? E voltamos à questão da Kherson.
a cidade de Kherson, que os russos não largaram aquilo. Aliás, na Constituição russa, Kherson, todas aquelas 4 regiões, na sua totalidade, são parte do território russo. Portanto, sim. Isso uma anexação é legítima na Rússia. Exato. Muito bem, senhores, vamos encerrar este assunto do conflito, mas gostava que a gente fizesse aqui uma análise. Próximo mês, já no dia 20, este conflito completa o ano. Esta semana já tivemos o representante da Rússia a pedir uma reunião de urgência na ONU, no sentido de discutir também este conflito. Alves, mesmo para encerrar este assunto, o que a Rússia poderia querer levar ainda à ONU acerca deste conflito, mesmo sabendo que praticamente a ONU já funciona como se fosse anti-russa, principalmente no Conselho de Segurança? Sim, não sei se estaria a retificar correto. Acho que o conflito vai completar um ano dia 24. Dia 24, sim, não, sim. dia 20. Sim, sim. Mas, olhando para a Rússia, eu acho que esse convocatório aparece exatamente naquilo que é a diplomacia russa. Os russos sempre estiveram, muito mesmo antes do conflito ou da operação militar especial na Ucrânia, eles fizeram apelações. Inclusive, enviaram uma carta às Nações Unidas, no qual tinha muitos pontos lá que deviam ser observados e que a Rússia fazia uma apelação, pedia para que esses pontos pudessem ser respeitados. Mas a Rússia, desde os tratados de Minsk, foi sempre enganado pelo Ocidente. Então, se calhar, mais uma vez, o grupo do senhor Niet, que é o Lavrov, eles vão levar a sua diplomacia consigo para as Nações Unidas, de modo a abrir um espaço para uma negociação, porque parece que não interessa muito à Rússia que haja mais mortes, que haja mais um conflito tão aberto como temos assistido nos últimos tempos. Então, eu acho que é mais ou menos para uma questão de apelação e fazer uma demonstração, porque o Ocidente sempre disseminou a informação de que a Rússia nunca esteve aberta para uma negociação de paz. Ela sempre interessou-se por uma ocupação à força, tanto que apelidaram a Operação Militar Especial de uma invasão à própria Ucrânia. Então, eu acho que eles vão mostrar a abertura, que eles estão abertos para uma negociação, para uma paz por meios diplomáticos, porque a paz na Ucrânia, na verdade, ela para o meu ponto de vista, é possível diplomaticamente. O cessar-fogo ele é possível diplomaticamente. De uma outra via, ela não é possível. Muito bem. Matulara, não sei se há um acréscimo. Exato. Nas coisas, na verdade, dizer que, de facto, o papel da ONU é conhecido, mas os russos são convictos nesse aspecto, que qualquer plataforma onde se pode disseminar a verdade, a realidade dos factos, eles vão usar isso. Mas corrigir um bocado também o Alves, dizer que não é uma tentativa de procurar conversações como tal, porque eles já têm isso na mesa. As condições russas para sentar-se à mesa já existem. Elas, quer dizer, a Rússia não vai mudar isto. Já claramente, que, olha, é reconhecer, o Vladimir Putin disse há pouco tempo, irá de acordo com a realidade no terreno. E aquela realidade deve ser tomada em causa, né? Quer dizer, em conta. A realidade voltamos para o documento lançado em novembro, né, pelos russos, né, sobre a questão do estatuto da Ucrânia e da NATO. Portanto, isto está na mesa. Portanto, quando o Ocidente achar que deve sentar à mesa, e sentar-se à mesa de acordo com a realidade no terreno. E, aliás, o próprio Ocidente tem dito isso, que, olha, temos que dar mais armas à Ucrânia para melhorar as posições de negociação. Tanto que é no terreno. Tanto isto está fora de coisa, está fora de questão. Diz que a Rússia está sempre aberta assim, a conversações, mas sem que esteja em causa a questão da cedência de terrenos, territórios. Pelo contrário, é mesmo para definir o estatuto ucraniano, que é a neutralidade, ou pelo menos não a entrada à NATO, não é? A denazificação. Tanto o regime nazista da Ucrânia deve ser destituído e praticamente, quer dizer, que essa liberação daqueles países, daquelas repúblicas, não é? Das regiões que agora são parte da Rússia. Portanto, esta convocatória na ONU é mesmo para mostrar, dar uma chance àqueles que não têm essa oportunidade de ver aquelas imagens do que está a acontecer do lado
russo, não é? Então, nas regiões em que a Rússia liberou, e para que tenha assim essa imagem, e mais do que preparar um precedente para aquilo que a Rússia está a preparar também, aquilo que chama de um julgamento, um tribunal pós-guerra. O Ocidente diz que está a fazer isso em relação, contra a Rússia, não é? Mas a Rússia está a preparar todo o material para chamar a responsabilidade à cúpula governativa não só de Kiev. Sim, acrescentando, antes mesmo da Rússia operacionalizar a sua operação militar especial na Ucrânia, o Henry Kissinger, que é tido como o maior diplomata norte-americano, ele trouxe numa das entrevistas a ideia de que, olha, podemos aceitar vários estados a nível da Europa, mas a Ucrânia, a nível da Europa, que façam parte da NATO. Mas a Ucrânia é linha vermelha. Não podemos assumir a Ucrânia na NATO. Então, no dia que nós assumirmos que a Ucrânia tem portas abertas na NATO para poder fazer parte e ser membro, nós estaremos a provocar uma guerra com a Rússia. E a Rússia vai usar todos os seus meios para se defender, porque é uma questão geopolítica. Como bem sabemos, a geopolítica é a consciência geográfica do Estado. Se a consciência geográfica do Estado tem zonas de penumbra, então ela fica violenta para que aquelas zonas permaneçam numa zona clara, com que ela compreenda o que é que se passa no seu território. Exato. Muito bem. Acredito que ainda vamos ter mais oportunidades de conversar acerca deste assunto, principalmente quanto à tomada de Soledad. Afinal de contas, as narrativas continuam, há mais informações divergentes que vão aparecendo. Agora vamos olhar para o que marcou também esta semana no Brasil. O dia 8 foi marcado por invasão à Casa dos Três Poderes no Brasil, o que fez com que a comunidade internacional fosse para lá e criticar estas ações levadas a cabo pelos apoiantes do antigo presidente brasileiro Jair Bolsonaro, a quem a justiça brasileira também já pede a cassação dos seus bens para que seja devidamente investigado, porque se relaciona Bolsonaro a estas manifestações e aquela invasão que aconteceu neste último domingo. Vou mesmo começar com você, Matimulani. Que análise faz do que aconteceu no Brasil e que consequências pode vir a acontecer? Até vou fazer esta provocação, colocando até, fazer uma analogia com o que aconteceu no Capitólio dos Estados Unidos. Praticamente a analogia pensou que é feliz, porque até tem datas, não é? 2 dias simplesmente de diferença. Sim. Mas é que de facto, bom, é de lamentar que em democracia, não é, as coisas sejam resolvidas desta maneira, mas também dizer que de facto é uma analogia muito forte, porque mesmo os números, não é, da derrota, digamos, de Bolsonaro são quase que equiparáveis aos números da derrota de Trump, em termos de proporções, em termos de proporção. Depois, para dizer que de facto isto é resultado de uma grande divisão na sociedade brasileira, tanto uma polarização muito forte das posições, onde temos que são os liberais, a esquerda e a direita, não é? Tanto, quer dizer, isto penso que é um resultado ainda mais daquilo que é a política global, que o Brasil sempre esteve. O Brasil é muito sensível em relação ao que acontece no mundo, e basicamente acontece nos Estados Unidos da América, porque se pegarmos naquilo que é a agressividade com que vem a questão dos liberais, não é? Quer dizer, a esquerda, a questão dos direitos, de tudo e de todos, não é? Quer dizer, portanto, de uma forma, digamos, até violenta, não é? Quer dizer, é uma ditadura da democracia neste momento que está em curso, e que Lula é praticamente é representante desta ala. E do outro lado, quer dizer, há aqueles que ainda primam pelo conservadorismo, não é? pelo clássico, por assim dizer, e que procuram ganhar, quer dizer, ganhar terreno, ou melhor, defender aquilo que eles acham que são os seus valores. E isto é o que está a acontecer globalmente hoje, quer dizer, é a guerra da esquerda contra a direita, ou se quiserem até do bem contra o mal. No sentido de que a esquerda está praticamente a
digamos, a perverter o mundo, ok? A perverter o mundo e aqueles que resistem contra isso. Portanto, neste momento no Brasil, penso que deve haver, não sei como, mas deve haver um processo de reconciliação para que, de facto, as posições não sejam tão polarizadas. O que acho que será difícil mesmo, quer dizer, não penso que o Lula agora tenha mecanismos que possam fazer com que a população brasileira olhe para as coisas da mesma maneira, ou pelo menos que a proporção mude, né? Então, estamos a assumir que Lula vai ter uma presidência sempre de muita pressão. Lula hoje, o próximo que vier da direita também, quer dizer, acho que é uma geração inteira, não é? Quer dizer, que está condenada a esta, não é, a estes tumultos permanentes. Não sei o que terá que acontecer. Penso que não partirá só do Brasil, terá que acontecer globalmente, quer dizer, não é? Pelos Estados Unidos da América, na Europa. Portanto, é a questão do movimento, quer dizer, de esquerda que penso que ultrapassou os limites. Então, isto está a criar esta resistência. E quando está numa situação em que, primeiro, um país tão populoso como o Brasil, não é? Depois com uma proporção de quase 50 por 50, portanto é difícil neste momento, em curto espaço de tempo, mudar esta situação. Então terá que haver um outro fator, digamos, um outro catalisador global que ajude no processo interno no Brasil. Muito bem. Alves, eu lhe provoco com esta comparação. Aliás, a comparação já estava feita, mas há uma colaboração que está sendo feita entre os brasileiros e também os americanos para investigar as causas daquilo que foi aquela invasão, aquela ação que sinceramente acabou até chocando o mundo em algum momento, porque se falava mesmo em tomar o poder à força por parte dos militares para apoiar Bolsonaro. Que análise faz deste conflito, deste Brasil dividido? Porque até a polícia militar é desconfiada de ter sido pacífica ao não agir de forma imediata. Tem gente do governo de Bolsonaro que está sendo preso. Há novas normas sendo aprovadas por Lula, meio que sob pressão. O que é que nós podemos ver aqui neste conflito? Bem, este conflito, politicamente, ele veio legitimar, de certa forma, o Lula como presidente da República. Se nós voltarmos para as eleições, no processo de eleição tivemos uma margem mínima em termos de vitória do próprio Lula. Então, esta questão ela vai trazendo uma legitimação para o Lula. Mas entrando exatamente neste processo de colaboração na investigação entre alguns membros, agentes federais do Brasil e o FBI, há aqui uma questão de oportunismo por parte dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, ao usar esses ataques para legitimar o Biden, é uma forma que o Biden encontrou neste exato momento, é o seu trunfo para atacar o Trump. Porque eles trazem a ideia de que há uma ameaça global contra a democracia. E esta ameaça é oriunda da extrema-direita. Então, essa extrema-direita já traz-se algumas informações à mesa. Essas informações vêm da Austrália, vêm da Inglaterra, vêm da Alemanha, de que havia um movimento da extrema-direita de quase todo o planeta, que vinha, de certa forma, criando um coluio, uma forma de criar uma força combinada para a ascensão ao poder por via da força. Então, esta é a oportunidade que o Biden encontrou para, em termos de imagem, sujar a imagem do Trump a nível do próprio Estados Unidos da América, mas ajudando nesse esclarecimento destes ataques à democracia, supostamente, no Brasil, é uma forma de trazer a ideia de que a democracia sempre triunfará. Todas as formas contrárias que são apresentadas pelos adversários diretos são contra os valores democráticos. Mas recordemos ainda
que estes ataques eles são executados no momento em que o próprio Bolsonaro encontrava-se fora dos Estados Unidos. Estando ele fora, foi retirado até a imunidade que ele gozava, foi retirado todo o estatuto de antigo estadista que ele gozava. Então, com isso, ele foi... olha que os Estados Unidos levantam uma nova lei no meio desse problema todo, ou seja, todo cidadão que tem visto para estar aqui e não está a trabalhar deve retirar-se antes dos 30 dias. Então, esta lei ela é aprovada em algum momento para criar um cenário do Bolsonaro sair dos Estados Unidos e nesta tentativa de regressar ao Brasil para que ele seja detido e seja apresentado como o talismã da democracia neste momento. De facto, dizer que só para acrescentar, que na verdade sempre se esquece de uma lei da física básica, que uma ação provoca a reação, né? Tanto a extrema-direita não apareceu do nada, quer dizer, não acordou assim por nada. Sim. Quer dizer, é que a esquerda foi atacando, foi usando, foi diminuindo o espaço vital da direita, a tal ponto que a direita não se vê em qualquer outra situação, senão lutar por aquilo que é direito. Certo. Portanto, esta questão foi agudizada, foi provocada mesmo pelo que chamam de ditadura da democracia. Tanto eles não se contentaram com aquilo que tinham, podemos dizer por direito. Então começaram a atacar aquilo que são os interesses básicos daquilo que são das pessoas, dos regimes, dos Estados que olham para a direita, que tem uma visão do mundo mais conservadora. Tanto, e aqui está, isto é uma reação e é natural. Tanto, e repito que podemos extrapolar isto para a questão agora, na Ucrânia, para a questão da luta do Ocidente contra o Sul global ou contra o Oriente. Tanto, por isso que eu digo que a questão brasileira será resolvida, digamos, penso eu que só depois de globalmente haver aqui um shift, não é? Daquilo que é a relação, que é o poder que o Ocidente tem, que a direita tem, que a esquerda tem, aliás, em relação à direita. Muito bem, infelizmente o tempo quase sempre tem sido nosso maior inimigo. De forma breve vou pedir que a gente faça uma análise acerca da Covid-19, que volta a ser uma realidade. Dados apresentados ainda esta semana indicam que, pelo menos na China, esta nova era, este novo pico da pandemia vai durar pelo menos entre fevereiro e março, e já temos um país africano que está a barrar todo o indivíduo que venha da China. Falamos sim de Marrocos. Matemolano, eu vou continuar contigo, vou pedir um bocadinho de síntese, com tanto tempo mesmo, que podemos olhar para esta nova vaga de Covid-19. Bom, em relação à Covid-19, a minha posição é muito, os conhecem, sabem que eu sou cético em relação a isto, a forma como é propagada, como é difundida, tanto mais agora, porque já não há motivos de alarme, por assim dizer, porque todo mundo sabe que é a lei da evolução dos vírus. Quanto mais tempo eles tornam-se assim mais contagiosos, mas menos perigosos em termos daquilo que são complicações, não é? E as mutações, já vem-se dizendo desde o início, desde a eclosão deste vírus, que ele iria mutar. Portanto, estão a acontecer as mutações. Não vejo nada de mal nisso. A China sim, está a sofrer com isso, porque a China durante muito tempo esteve confinada. Tanto quando o mundo todo, apesar de, quer dizer, em nenhum país do mundo houve confinação tão que se iguala à China. Tanto o povo chinês esteve, digamos, numa bolha, vamos lá, num bubble, não é, por assim dizer. Enquanto que o Ocidente, quer dizer, o mundo inteiro esteve exposto a este vírus. Vacinado ou não, acabava estando exposto ao vírus. Agora, na China, quando se libera, não é? Quando se retiram as restrições básicas em relação ao Covid, as pessoas tornam-se mais vulneráveis a outras mutações. Portanto, isto é o que está a acontecer. Marrocos simplesmente está a tomar uma atitude revanchista, né? Porque a China que fazia exatamente aquilo que Marrocos está a fazer hoje. Portanto, eu não penso que isso tenha algum, em termos de impacto na ação epidemiológica no país, isso possa mudar, porque esta variante irá entrar no Marrocos, assim como entrou em vários países do mundo. Aliás, a própria Rússia, só ontem que
verificou-se o primeiro caso desta nova variante, uma pessoa que não saiu do país, está a dizer que o vírus está a circular internamente. Portanto, não vejo muito alarme nisto, é só mesmo fomentar a questão, são os lobbies das farmacêuticas, não é? Para recordar-nos que devemos continuar a vacinar, comprar as vacinas e por aí fora. Mas o básico que é aquilo manter, quer dizer, as coisas de higiene básicas, que são mais máscaras, né, em multidão e desinfetar as mãos, penso que é suficiente. Portanto, muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Volto para você, Sr. Bolungo, com o mesmo assunto. Pico da Covid-19, mais uma vez. Bom, vou usar um pouco das palavras do Matibelânio. Variantes, praticamente sempre tivemos. A China esteve fechada. E agora? Sim, a China esteve durante muito tempo a tentar a atingir o seu objetivo, que era Covid-0. Sim. Então, com o surgimento desta nova variante, a China viu-se numa situação de veras complicada, que era exatamente evitar novos esforços, implementar novas políticas naquelas que já existiam. E no meio disto tudo, ela é surpreendida com esta decisão do próprio Marrocos, surpreendida entre aspas. Para quem acompanha a política internacional sabe como é que o Marrocos tem tomado as suas decisões, toma as decisões de forma muito imprevisível. Então, esta decisão a nível diplomático, ela já recebeu a sua resposta por parte da China. A China também não está recebendo indivíduos que vêm de estados como Marrocos, que não recebem pessoas que têm saído da China. Então, sim, aqui já temos uma resposta diplomática, porque o diplomata como tal, ele no exercício das suas funções, ele deve ter em conta vários tipos de camadas sociais, vários tipos de informações letais, informações sensíveis para tomar uma decisão. Então, esta decisão por parte do Marrocos, eu acho que eles podiam ter feito isso de forma fechada, nos aeroportos deles, dizer, olha, quem está vindo da China, nós criamos tendas. Então, ou seja, tentar controlar, exatamente, não isolar. Eles, sim, não isolar-se. Agora, quando aparece publicamente e traz esse tipo de informação, isto, do seu ponto de vista diplomático, cria, sim, umas relações bastante arranhadas por parte dos Estados. Muito bem. Meus senhores, o tempo já nos deixou. Matibelânio, últimas considerações. Bom, se pode dizer basicamente o que tenho dito, quer dizer, fungo na massa, com muita atenção, verifiquem as fontes de informação, não se limitem só a ver e ouvir o que as fontes de informação tradicionais trazem. Então devemos dar-nos o luxo de procurar um pouco mais de informação para estarmos mais certeiros naquilo que está a acontecer. Portanto, e despediram até a próxima semana, até o próximo encontro. Muito obrigado. Longo. Agradecer pelo convite. Este, por sinal, é o primeiro programa do ano. Então, estou muito lisonjeado de abrir o primeiro programa do ano. E dizer aos telespectadores que sempre estaremos aqui para tentar trazer informações detalhadas daquilo que tem acontecido no sistema internacional. Está certo. Muito obrigado. E por hoje é tudo. Está tudo dito. Para a semana nós voltamos com mais debate internacional. Porte-se bem e até para a semana.